Filhos criados, netos, às vezes até já crescidos, cada um da família cuidando da sua própria vida. Os problemas de antes, que pareciam sem solução, passam a ser vistos de outra maneira. Coisas que só a idade traz. Será que ex-companheiros brigados podem se tornar novos amigos e até se unirem novamente nesta etapa da vida? É sobre isso que eu converso agora com o psicólogo Moacir Castellani. A maturidade traz um novo olhar sobre as coisas? Sim, principalmente porque as pessoas elas têm necessidades diferentes. Então, eu acredito que a pessoa que é feliz é aquela que recebe o que precisa. E as necessidades mudam ao longo dos tempos. Com a maturidade, inclusive, as pessoas têm um pouco mais de tolerância, um pouco mais de clareza para entender o que elas não fizeram muito bem no passado. É aquela velha história. O seu olho, ele consegue enxergar qualquer coisa, né? Exceto ele mesmo. Seu olho nunca se viu a não ser através de um espelho. Então, quando você está dentro da situação, é muito difícil você ter um olhar mais claro, às vezes sobre os problemas, as dificuldades, e às vezes com a maturidade a gente consegue entender melhor aquilo que não foi tão bem ajustado no passado. E aí quando chega nessa fase consegue entender o que aconteceu e aí isso permite até uma reaproximação entre ex-companheiros que não deram certo na época que estavam casados, vivendo juntos. É isso, basicamente. Exatamente. As pessoas, então, começam também a perceberem que a velhice, a maturidade, ela traz um pouco mais de sabedoria. A gente passa a ser um pouco mais tolerante. Até mesmo por funções biológicas, né? O próprio homem, por exemplo, o nível de testosterona do homem, ele cai. Então, o homem fica um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo. Os desafios práticos da vida, muitas vezes, não são tão urgentes na velhice quanto eram, né? Quando os filhos nasceram ou quando você começou a trabalhar. Várias ocupações, várias preocupações práticas com o dia a dia ali, Exatamente. Né? E aí, quer dizer, nessa fase, eles podem... É um momento também que estão muito, às vezes, sozinhos, né? Os filhos cuidando dos seus problemas. Acaba que um é um grande companheiro do outro. Isso é muito importante, porque uma pessoa ela não consegue se amar completamente sozinha. Ela precisa do olhar do outro. Um homem, por exemplo, ele tem a necessidade de se sentir útil. Um homem ele fica muito feliz quando ele se sente reconhecido, admirado. Então, numa relação, ele vai conseguir ter essa oportunidade de se sentir útil. E uma mulher também, ela tem uma necessidade muito especial, que é de se sentir compreendida. Uma mulher gosta de ter alguém para conversar, para desabafar, para compartilhar. Ser ouvida. Ser ouvida, exatamente. Então, isso faz com que as pessoas elas se sintam um pouco mais validadas, que elas consigam viver e ter uma referência através do olhar do outro. Por isso que muitas vezes as pessoas buscam retomar alguns relacionamentos para conseguir, então, um companheiro, uma cumplicidade, alguma coisa que possa fazê-las sentirem que sua autoestima está um pouco mais elevada. Agora, o que um casal precisa fazer para conseguir isso, né? Para conseguir essa reaproximação? Porque um rompimento sempre é um rompimento e sempre é doloroso. O que um casal tem que fazer para conseguir, então, se reaproximar nessa etapa da vida? Esquecer o passado? Reviver de alguma forma? O que tem que ser feito? Bom, o passado é bom que você passe uma régua naquilo que já acabou, tá? Agora, uma coisa importante, aliás, para qualquer tipo de relacionamento, é explicitar muito bem as expectativas que um tem em relação ao outro. Muitos relacionamentos não dão certo, por quê? Porque você espera do outro um comportamento, uma atitude, um jeito de ser, mas você nunca disse isso para ele. E o outro não está sabendo também te explicar melhor o que você deseja. Então, mesmo na maturidade, é importante a gente parar, pensar, quer dizer, o que eu espero da vida, o que eu espero do outro, o que eu posso oferecer para o outro. Então, essa conversa, essa troca, numa forma de explicitar aquilo que é importante para você, isso é fundamental. Muitas vezes o casal não necessariamente volta a ter uma vida como marido e mulher, mas uma vida como grandes amigos. Sim. Isso pode acontecer, não? Pode acontecer, porque às vezes a necessidade na maturidade, em ter um companheiro, às vezes não é muita questão da intimidade, de alguma coisa mais de um convívio na prática do dia a dia, mas às vezes apenas de uma companhia, de um sair, ir no cinema, ou poder talvez morar juntos, mesmo em camas separadas, ou até mesmo em apartamentos separados. Muitas vezes essa companhia, esse poder contar um pouco com o outro já é suficiente. Os casais, quando eles, no início do casamento, eles são menos pacientes na própria relação. Então acontece assim, começa a não dar certo, então vamos nos separar. Os casais estão assim ultimamente? Bastante, até porque hoje em dia, com esse estresse do dia a dia, as pessoas passaram a aprender
elas tentarem resolver muito como prioridade as coisas práticas. O dinheiro, o trabalho, a rotina do dia a dia, e elas se esquecem que é importante investir também na comunicação. Eu costumo dizer que um relacionamento saudável é como se fosse um trem de ferro, no qual a locomotiva seria o amor, a afinidade, os vagões, os problemas do dia a dia que todos nós temos, e os trilhos, a comunicação. Ou seja, você pode ter um relacionamento com muito amor, né? Uma locomotiva muito poderosa, mas para você puxar os vagões, para você resolver os problemas do dia a dia, você precisa dos trilhos, você precisa da comunicação, você precisa de explicitar muito bem o que você espera do outro. Ok, muito obrigada. Obrigado, então, Vivian.